Hoje nós vamos falar de fontes de receita. Vamos começar a mexer lá na seção no bloco quanto, na seção 6, que é a fonte de receita. Por que nós vamos falar já, Pri? Porque eu já quero que você comece a pensar por quanto você quer vender, por quanto você acha que seu cliente vai pagar pelo seu produto e seu serviço. Então, eu preciso começar a pensar agora no lucro da empresa, né? A gente já entrou em toda a parte emocional, propósito, identidade, proposta de valor. Tá, quanto eu vou receber por isso? Qual vai ser a contrapartida? Para realizar o preenchimento do lado direito do meu PEG, tá lá, fonte de receita. Então agora nós vamos aí dar uma exploradinha nisso. Quanto e quanto eu vou ser pago? Olha que eu tenho duas perguntas aqui embutidas. Quando e quanto eu vou ser pago por aquilo que eu estou entregando, né? Por aquilo que o cliente olhou, se apaixonou e falou, opa, quero isso daqui para mim. Qualquer negócio, ele precisa ganhar dinheiro para ser autossustentável. E quando a gente fala de ser autossustentável, eu preciso pensar no crescimento do negócio. Eu preciso pensar na receita, tá? E a receita envolve não só eu trazer sustento para minha casa, mas que todos os meus colaboradores também levem sustento para suas casas, para que os meus parceiros recebam pela matéria-prima por aquilo que estão me entregando, mas que eu também tenha valor necessário para que eu amplie os meus negócios, para que eu cresça. Tenho espaço para crescer? Então, para isso tudo vai estar embutido aqui dentro. Quais são os tipos e formas de receber isso, tá? Que eu vou chamar de receita, sempre vou chamar de receita. Ele se refere ao quanto e como os meus clientes vão me pagar por isso, tá? Eu tenho alguns tipos de fluxo de receita. Fluxo é tudo aquilo, quando você vai imaginar em fluxo, é aquilo que se movimenta. Um trânsito, pensa num trânsito, você está lá no trânsito, é um fluxo que vai e que volta, está em ação o tempo inteiro. Então a gente vai chamar de fluxo de venda. Os tipos de fonte de receita, ele determina a fluidez do seu negócio. Como que ele vai caminhar? Então vamos falar primeiro de venda direta. A venda direta é a relação do recebimento com o cliente ali na hora. É quando o produto ou serviço ele é entregue para o comprador ali na hora. Por exemplo, porta a porta. Eu tenho uma loja, eu vou numa loja, eu tenho que ir lá e passar meu cartão para eu levar o produto embora. Então isso é chamado de venda direta. O segundo é a taxa de uso. A taxa de uso, ela permite que o meu produto, o meu serviço, ele seja usado por um tempo. Quanto mais eu uso, mais eu pago. Estadia, eu pago pelo tempo que eu permanecer ali. Eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar 7 dias num hotel, eu vou pagar pela taxa de uso, mas eu resolvi ficar mais 2, eu vou pagar por aqueles 2 dias a mais. É chamada taxa de uso, é uma maneira de receita, é um fluxo de receita, tá? O outro é o aluguel. Só que eu quero falar, diferente da taxa de uso, é o aluguel, por exemplo, de um equipamento, de um serviço, de uma hospedagem. Tá? Então ele é usado pelo produto por um determinado período, tá? Assim como a taxa de uso também, tá? Então eu uso para plano de saúde, eu uso também para aluguel de uma casa, que é o aluguel, tá? Eu alugo por um determinado período. Então a taxa de uso e o aluguel tá ali, caminhando junto, tá? A licença. Nesse tipo de fonte, gente, eu uso por um bem e serviços, geralmente. Então eu tenho uma licença para usar por um prazo fixo. Então, por exemplo, a licença de um aplicativo, eu compro pelo prazo de 1 ano. Por exemplo, de um antivírus, de um site, tá? Então eu chamo de licença. E geralmente ele tem período determinado. Pode ser que eu encontre uma licença por tempo indeterminado? Pode, acontece, mas é mais difícil, tá bom? Eu tenho a comissão. A comissão é sobre a venda de algo de um terceiro. A comissão, você tem um produto e eu quero vender o seu produto. Então eu peço comissão e sempre que eu fizer a venda e essa venda passou por mim de alguma forma, eu ganho comissão. Por exemplo, o Simpreenda, ele é comissionado através de afiliados. Então, um afiliado, você é um afiliado, tá? Você fez a sua inscrição na Hotmart e você criou o seu link do meu curso. O curso ainda é meu, mas você tem a licença
para vender o meu produto. Essa é uma forma de licença por tempo indeterminado. Ali você gerou um código para vender o meu produto e você ganha comissão por todas as pessoas que comprarem o Se Empreenda, tá? Ou comprarem o método PEG pelo seu código. Então você tem uma comissão ali, tá bom? Aí eu tenho a publicidade. Eu ganho também de terceiros, mas por um espaço. Então vamos lá. Dentro eu tenho o app do Se Empreenda, tá bom? A pessoa baixou o app e todas as minhas alunas estão dentro do meu app. E eu te vendo um espaço de publicidade. Então, quando você entra no meu app, tá? Do Se Empreenda, tem um espaço ali nas laterais que eu coloco banners de pessoas que pagaram para que elas vissem a tua marca. Isso é publicidade. Um exemplo de publicidade, revista. Vamos falar uma bem simplesinha, mas que eu acho o máximo. Saquinho de pão. Sabe, as padarias, elas começam a entrar em contato com os comércios locais para que eles coloquem lá no saco de pão a marca, o endereço dela. Então, as pessoas ao redor para comércio local é muito legal, porque você sabe ali no saco de pão tudo que tem perto de você. Isso aí é um tipo de publicidade. Então, o que eu quero que você pare e pense agora? Dentro da parte de fontes de receita, a gente precisa apurar o investimento do meu negócio. Por quê? Eu vou fazer investimento de acordo com o dinheiro que eu tenho, certo? Não adianta você ter só uma ideia, um trabalho muito legal, você precisa investir na sua ideia. Você pode trabalhar com mais de uma? Você deve trabalhar com mais de uma. Por exemplo, eu quero trabalhar com venda direta, eu quero trabalhar com comissão e com licença. Mas eu também quero pôr uma publicidade aqui. Ó, tá vendo? Só que eu pensei em 4. Pega seu post-it aí e já anota, tá? Os tipos de fluxo de receita que você pode trabalhar. Porque lá na frente, dentro de estrutura de custo, a gente vai adequar depois. Que a gente pode falar, não, peraí, eu tô cobrando muito barato, o que eu tô cobrando aqui não paga minhas contas. Não sobra dinheiro no final. Ou talvez a contrária também pode ser uma verdade. Porque tá ficando fora do valor de mercado e eu não vou conseguir vender. Então são coisas que a gente vai apurando. Mas é bom que você já coloque aí qual é o tipo, tá? De fluxo de receita que você quer trabalhar.